Muito boa noite para você que está aqui, para você que nos acompanha aí da sua casa. Agora sim, de vez em quando a tecnologia falha mesmo. A única coisa que não falha é Deus, a palavra dele. E mesmo que a nossa fé falhe, Deus continua sendo fiel a cada um de nós. Amém? Muito obrigado, irmão Rafael, por esse louvor. Deus seja louvado. Parabéns, irmão Ari, pelo seu aniversário. Hoje minha esposa também está completando ali mais um ano. Parabéns, meu amor, já lhe dei mais parabéns. Muito bem, nós estamos numa série de 3 quartas-feiras. Nós estamos falando sobre o Apocalipse de Elias. Semana passada nós vimos o primeiro Elias, né? Aquele Elias que a gente conhece, ali do primeiro livro de Reis, e nós vimos que Elias era homem semelhante a gente, ele era sujeito às mesmas tentações, às mesmas provações, e Elias orou para que não chovesse, não choveu. Depois de 3 anos e meio orou para que chovesse, choveu. Ele orou para que o filho da viúva de Sarepta voltasse a viver, e o menino voltou a viver. E Elias, ele é um homem que a história dele não se resume só a isso. Mas eu queria guardar um pouquinho mais da história do primeiro Elias, para a gente também pegar um pouquinho o gancho para a história do segundo Elias que a gente vai ver hoje. E diferentemente da semana passada, que nós vimos ali, né, basicamente um texto em 1 Reis 17, nós folhearemos mais a Bíblia hoje, certo? Então hoje a gente vai andar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Então coloque aí seu cinto de segurança, pegue a Bíblia e vamos começar no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 17. Mateus capítulo 17, versos, vamos ler o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Encontrou aí? Você da sua casa também já encontrou? Vamos ler junto, diz assim na minha versão. Verso 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: por que dizem que então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram-lhe de tudo o que quiseram. E assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Verso 13 diz: então compreenderam os discípulos que ele estava falando de João Batista. Bom, aqui nós já sabemos quem é o segundo Elias. O primeiro Elias, aquele homem lá de Sarepta, rude, que Deus vai moldar, que Deus vai colocar dentro dos seus moldes ali, para servir no plano de Deus, para encaixar perfeitamente nos planos que Deus tem. Segundo Elias, João Batista. E sabe, existem várias semelhanças entre o primeiro e o segundo Elias. O primeiro Elias enfrentou o rei e a rainha da sua época lá, Acabe, Jezabel. O segundo Elias, ele enfrenta Herodes e Herodias. O primeiro Elias é perseguido, o segundo Elias também é. O primeiro Elias, ele se levanta para pregar contra algumas profanações que estavam acontecendo, contra o povo dividido entre 2 deuses ou mais de um Deus adorando. E o segundo Elias, João Batista, também se levanta e ele vai se levantar contra esse tipo de coisa que também estava acontecendo na sua época. Um é perseguido de morte e o outro é condenado à morte. Agora, existe uma semelhança que é feita pelo primeiro Elias, é feito pelo segundo Elias, e também deve ser feito por nós hoje. E talvez eu já vá entrar agora um pouquinho do tema da quarta-feira que vem. Mas nós precisamos para entender isso muito bem. Se o tempo não nos permitir totalmente hoje, a gente vai pegar um pouquinho o gancho da quarta-feira que vem para fechar bem. Mas eu quero que você já acompanhe comigo, por favor, no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Enquanto você vai achando, deixa eu deixar uma coisa. Deixa eu deixar, né?
Permita-me deixar uma coisa bem clara aqui. Alguns, por incrível que pareça, dizem que João Batista seria uma reencarnação de Elias. Mas se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, você vai ver que Hebreus diz que ninguém reencarna. A todo ser humano é dado o direito de viver uma vez só, depois aguardar o juízo. Então, quando Jesus fala que Elias é um segundo João Batista, ele é o João Batista que viria, que prepararia o caminho, ele está falando no sentido espiritual. Porque assim como o primeiro Elias restaurou algumas coisas, o segundo Elias também vai restaurar. É o que Jesus falou, Elias virá e restaurará. Mas o que Elias vai restaurar? Bom, João capítulo 3, versos de número 28 e 29, dizem assim: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, palavra de João Batista, mas sou enviado diante dele. Verso 29, aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Esta alegria, pois, já se cumpriu em mim. Sabe, o livro O Desejado de Todas as Nações fala que João Batista, ele teve pouquíssimas alegrias na sua vida, pouquíssimos momentos felizes. Só que esse é um dos poucos momentos felizes que vai acontecer na vida de João Batista. O contexto desse texto aqui, de João capítulo 3, era que houve uma discussão entre um fariseu, um discípulo de João ali, e aí um discípulo de João viu que os discípulos de Jesus estavam batizando mais do que João. E aí um discípulo chega para João e fala assim: mestre, aquele homem, aquele que o Senhor batizou aquele dia, está batizando mais do que o Senhor. Ele está passando da gente, e ele já é mais numeroso em discípulos do que a gente. Aí João, ele reafirma dizendo assim: olha, eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo, eu não sou o primeiro, ele é o primeiro. Importa que ele cresça e que eu diminua. E ele vai fazer agora uma correlação com o casamento daquela época. E sabe, existem vários tipos de casamentos judeus, com várias cerimônias e rituais que lembram muitas coisas que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, existe num casamento judeu ali na frente do altar, como se fosse uma tenda chamada de rupar, onde ela é fechada atrás, a lateral é aberta, a frente também é aberta, simbolizando que o passado ficou para trás, o presente está aqui, o futuro está diante de nós. Quando o noivo vem trazer a noiva para cima do altar, o noivo fica parado, a noiva dá 7 voltas ao redor do noivo, simbolizando lá as 7 voltas no dia que eles conquistaram Jericó, simbolizando o seguinte: não existe mais muros entre eu e ele, acabou, vai acabar aqui agora. Então existem vários simbolismos dentro do casamento judaico, e um dos principais simbolismos envolve o amigo do noivo, o noivo e a noiva. Porque o amigo do noivo era ele que ia buscar lá a noiva lá com o noivo, trazia onde estavam as amigas da noiva, esperando que eles entrassem ali na festa do casamento. Entravam todos, as portas fechavam, a festa começava, e na hora da cerimônia era o amigo do noivo que pegava a mão da noiva, colocava em cima da mão do noivo e amarrava lá com a fitinha. Ele ligava a mão dos dois. Entendeu o que João Batista está dizendo? Eu não sou noivo. A minha função não é ter a noiva, a minha função é trazer a noiva até o noivo. Ele é o noivo. A minha função é só ligar eles. A minha função é trazer pessoas para ele, mas eu não sou ele. É isso que Elias vai restaurar, tanto o primeiro quanto o segundo. E eu quero que você entenda hoje que a missão de Elias é restaurar uma ligação que existe entre o ser humano e Deus. Tanto o primeiro Elias quanto o segundo Elias vai buscar fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 18, lá no Antigo Testamento. Mais um textinho para a gente acompanhar, 1 Reis, capítulo 18.
verso 21, diz assim: E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, então segui-o. E o povo não lhe respondeu uma palavra sequer. Esse era o povo na época de Elias. Elias reuniu todo o povo que estava misturado, povo que dizia adorar a Deus, mas também adorava Baal, e dizia assim: olha, vocês precisam hoje decidir. Eu vim aqui para restaurar essa ligação. Eu vim aqui para de novo juntar a sua mão com a mão do noivo, mas vocês precisam escolher, eu não posso pegar a força. A quem é que vocês vão servir? E quando a gente para analisar o povo da época, tanto de Elias quanto de João Batista, como também de hoje, será que hoje a gente também não se diz crente só por vir à igreja? Será que nós estamos estudando esse livro como deveríamos estudar? Será que nós estamos orando como deveríamos orar? Será que nós estamos dedicando tempo a Deus como deveríamos dedicar? E aí às vezes a gente olha para a história de Elias, para a história de João Batista, e fica pensando assim: aquelas pessoas adoravam outros deuses com a manifestação de Deus tão presente, mas nós fazemos a mesma coisa hoje. Porque pouco tempo é dado para Deus. E sabe por que o povo ficou dividido? Presta atenção o que Elias vai fazer agora no verso 30 e 31, verso 30, perdão, apenas, do mesmo capítulo, 1 Reis 18, verso 30, diz assim: E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele, e ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabe por que o povo estava dividido? O altar do Senhor estava quebrado. Não era feito mais culto. Ninguém adorava, ninguém buscava, ninguém dava mais valor. O altar de Deus estava quebrado. O segundo Elias vem ligando a mão do noivo com a noiva, e o primeiro Elias ele vem para restaurar o altar de Deus que estava quebrado. Enquanto a gente não restaurar o nosso altar, e eu não sei que pedrinha é que está faltando no seu altar para restaurar, talvez seja lá na sua casa, talvez seja no seu trabalho, talvez seja em você mesmo, talvez, eu não sei. Mas enquanto nós não erguemos novamente o nosso altar, nós ficaremos divididos. E olha para a igreja hoje, num âmbito geral, e perceba se não é isso que acontece. Sabe por quê? Porque a principal estratégia de Satanás talvez seja dividir para conquistar. E é assim desde o Éden. Quando Eva estava sozinha de Adão, opa, essa aqui é a chance. Quando um discípulo está sozinho ali, meio fraco na fé, esse é o momento. E a gente vai dividindo as coisas, né? E a gente costuma até dividir isso. Não, a minha vida espiritual é uma coisa, o meu trabalho é outra coisa, a minha família é outra coisa, mas nós somos a mesma pessoa. Como podemos dividir isso? Como a gente pode dentro da igreja ser uma pessoa e fora outra? Não tem condições. Mas Satanás, ele incita a divisão, quer seja dentro da gente mesmo, ou quer seja divisão de irmão com irmão. E a gente começa agora a se preocupar com mais coisas terrenas do que talvez coisas celestiais. É por isso que Elias ele vem para restaurar o altar, porque é isso aqui o que importa. Esse altar, a presença de Deus precisa estar viva de novo em nosso meio. Porque enquanto não estiver, a igreja de Deus será apenas um lugar social de encontro. Porque enquanto o altar não for levantado, não for erguido de novo, a igreja será só para eu ver meus amigos, será só para eu vir aqui, ouvir os louvores, ouvir um camarada aí falar, e é isso. Mas que sentido fica no meu coração lá no fundo? Vai chegar um dia, profeticamente falando, que nós precisaremos
enfrentar, assim como Elias enfrentou e assim como João Batista enfrentou, uma força que vai lutar contra Deus, que já está lutando contra Deus. E sabe, a urgência da gente restaurar esse nosso compromisso com Deus é que se hoje em tempos de paz, entre aspas, se hoje em tempo de calmaria também, entre aspas, nós não conseguirmos reerguer esse altar, quando a coisa fica feia, por assim dizer, nós conseguiremos erguê-lo? Nós teremos força para estender a nossa mão e alcançar a mão de Deus? Tem mais um texto que eu quero ler com vocês, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 15, 16, 17 e 18. Perdão. Diz assim: e ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer, tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos, pobres, livres, escravos, recebessem uma marca na mão direita e em suas testas. E que nenhum homem possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui está quem tem sabedoria, calcule, pois é número de homem, porque o número é 666. Sabe, desde criança eu escuto referências a esse número. E inúmeras possibilidades do que seria o 666. Aí vem vir várias pessoas, um dizendo que é um chip, outro dizendo que é um código de barra, outro dizendo que era uma inscrição que tenha no nome do Papa, outro dizendo que era um negócio de um desenho, enfim. E eu entrei nesse texto aqui para que você entenda a gravidade da coisa que a gente vai se meter. Quem criou a expressão que você conhece como meia dúzia e dúzia foi um lugar chamado Babilônia. Babilônia possuía vários deuses. Vários deuses. Babilônia tinha os deuses maiores, que era o deus da chuva, o deus da fertilidade, o deus do sol, enfim. E também os deuses menores, que eram deuses pessoais, como se fossem uma espécie de anjo da guarda. Lembra Nabucodonosor, lá no capítulo 2, Daniel, quando ele tem um sonho, ele não se lembra do que sonhou, ele fica desesperado. Você provavelmente já sonhou e não se lembrou do sonho. Mas você não fica desesperado por isso. Por que Nabucodonosor ficou? Porque na cultura babilônica aquilo significava que o Deus pessoal dele estava negando ele. Então ele queria saber o significado do sonho, queria saber o sentido, a interpretação, para poder fazer com que o Deus pessoal dele permanecesse com ele. E é por isso que ele vai atrás das pessoas e ameaça inclusive de morte aquele que não souber dizer o seu sonho. E os deuses menores na Babilônia eram representados pelo número 6. Os deuses maiores em Babilônia pelo número 60. E o panteão de todos os deuses pelo número 600. Aí você faz a conta, 666. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Daniel, você vai encontrar várias referências que talvez você tenha passado desapercebido do número 6 em Babilônia. O número de instrumentos tocados, se você for lá contar em Daniel capítulo 3, para que a estátua do rei fosse adorada, são 6 instrumentos. O número de deuses feitos por Beltesazar na adoração da festinha dele são 6. Ouro, prata, bronze, ferro, madeira. O número de vezes no capítulo 4 que foi escrito por Nabucodonosor, que ele menciona a árvore sagrada que existia em Babilônia, também são 6 vezes. Várias referências ao número 6 é encontrado em Babilônia. Sabe o que Apocalipse capítulo 13 está querendo dizer? Que vai se levantar um poder com a junção de todos os outros poderes conhecidos, como foi em Babilônia, nos últimos tempos. O primeiro Elias enfrentou os poderes da sua época. O segundo Elias também. Nós estamos preparados para isso aqui? Nós estamos preparados para este conflito aqui?
o nosso altar está restaurado e Deus está conosco todos os momentos para podermos suportar esse instante aqui. Nós temos procurado as pessoas e trazido a mão delas até a mão do noivo, que é Jesus, e preparando elas para esse momento aqui. Se a resposta para todas essas perguntas for não, nós estamos miseravelmente fracassando a nossa missão. Mas pastor, aqui é complicado, né? É complicado, eu vou na minha casa e às vezes eu vou orar e eu já começo a dormir quando eu percebi. Às vezes eu vou ler a Bíblia ou fazer um ano bíblico lá, começo ali em Gênesis e Êxodo, quando de repente eu dou um pequeno pulo ali para Mateus. A gente vai na igreja, alguém faz um apelo e a gente diz assim, nossa, eu nunca mais volto, e de repente eu estou fazendo de novo. Mas você quer uma boa notícia? A boa notícia é que em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito, são aqueles que espiritualmente sozinhos não conseguem. Deles é o reino dos céus. Porque antes que a gente restaure o altar de Deus por aí, antes que a gente tenha a disposição de sair por aí para trazer as mãos das pessoas até a mão de Deus, Deus quer restaurar o altar dele dentro de nós. Deus quer que a nossa mão se ligue com a mão dele, para que depois a gente vá lá e traga mais mãos para eles, para que depois a gente vá em outros lugares e restaure mais altares. A pergunta é, você está disposto em ser restaurado agora, você primeiro? Será que eu nesse instante aqui falando, eu estou disposto agora nesse momento a ser restaurado por Deus? Ele só está esperando uma resposta que não precisa nem sair da sua boca. Só precisa ser confirmada agora só por você mesmo. Para que ele simplesmente, com um toque, com o Espírito Santo, restaure o altar primeiro dentro da gente, para que depois a gente restaure na nossa casa, e para que o altar de Deus possa ser restaurado de maneira mais ampla, por cada um de nós aqui. Você tem um desejo que Deus restaure o seu altar? Você tem um desejo que a sua mão hoje encontre com a mão de Deus? Então feche seus olhos, daí onde você está mesmo, do jeito que você está. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, na Bíblia, hoje, no momento que nós abrimos, nós encontramos algumas pessoas como Elias e João Batista que escolheram servir ao Senhor independente das consequências. Eles estavam dispostos a restaurar a ligação humana contigo. Eles estavam dispostos a negar outros deuses, outras formas de adoração. Eles estavam dispostos a restaurar o teu altar aqui neste mundo. Nós também hoje queremos fazê-lo, mas primeiro precisamos que esse altar venha a ser restaurado em nós. Por favor, Pai, se existe uma pedrinha desse altar faltando e eu não sei o motivo, mas o Senhor que está aqui presente sabe o que cabe, o que falta em cada um de nós. Por favor, restaure o nosso altar, restaure o nosso interior. Por favor, que a tua mão encontre a nossa mão nesse momento e que no nosso coração o maior espaço para a construção do seu altar venha a ser realizado agora. E que a nossa vida venha a ser uma vida como foi a vida de João Batista e a vida de Elias em total serviço ao Senhor. É complicado isso no mundo hoje, porque talvez é horário de trabalho, horário de estudo, mas é nesses lugares que nós também devemos restaurar o teu santo nome. É nesses lugares que nós também temos que ser tua testemunha. Por isso que a tua mão poderosa agora que venha ao nosso encontro, restaure todo o nosso ser, para que mais pessoas também, através de nós sermos usados pelo Senhor, também sintam essa restauração do teu poder, a tua plenitude. Esse é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Jesus. Amém.